A paz do Senhor, igreja. Amém? Quem é que veio aqui com expectativas elevadas, hein? Deixa eu ver aí. Quem é que veio aqui com expectativas elevadas? Glória a Deus. Ainda bem que não é em mim, né? Ainda bem que é no Senhor. Que é Ele que nos reúne aqui nessa noite. É Deus que nos chamou aqui, é Ele que nos trouxe, na verdade. Talvez você disse assim, não, eu me preparei, eu me arrumei, eu separei esse momento. Talvez você quisesse estar fazendo outra coisa. E achou que foi porque você quis estar aqui. Não, não. Foi porque Deus lhe trouxe aqui nessa noite. Como Ele tem trago todas as vezes para a casa de Deus. Para você ser abençoado, abençoada por Ele. Amém? E como o Yuri muito bem falou, já passamos por tantas coisas, né? Mesmo quando a gente passou um tempo fora, eu ainda conversava muito com ele. E aí nós voltamos para cá em setembro do ano passado. Né? Nós aceitamos a Cristo aqui nessa igreja. Nós tivemos um percurso tremendo, abençoado. Passamos aí 3 anos em outra denominação e aprendemos e servimos. E foi uma bênção para nossas vidas. E assim como o Yuri falou, a gente não sabe do que a gente vai acontecer. Mas se a gente estiver nas mãos do Senhor, aquilo que Ele fizer vai ser para ser bênção nas nossas vidas, mas principalmente para nós que servimos, para nós que gostamos de botar a mão no arado, será para abençoar vidas, abençoar pessoas. E eu vim aqui nessa noite para isso, irmão. Eu esperei esse convite, eu aceitei esse convite de prontidão, né, para trazer esse estudo, essa mensagem, não para mostrar aquilo que eu sei, mas para poder abençoar as nossas vidas, abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. E aí quando eu falei com o Yuri no começo da semana, Yuri, tem muita coisa, são 2 capítulos, como é que nós vamos fazer? E aí por isso que ele falou, para vocês tomarem nota assim que vocês puderem, naquilo que a gente vai detalhar de certa forma aqui nesses 2 capítulos de Gálatas, amém? Quem já leu Gálatas aí, só para me ver aqui, quem já leu Gálatas? Quem entendeu plenamente o que Gálatas está dizendo, que Paulo escreve para Gálatas, entendeu o que ele quer com essa carta? Amém. Talvez você diga assim, mas por que o Yuri não fez outro tipo de programação? Por que esse negócio de estudo? Porque às vezes na cabeça do jovem, ele lembra do colégio, e às vezes ele não gosta de estar muito no colégio, e quando fala de estudo, ele tem meio com a repulsão, ele diz, não, esse negócio de estudo, né, a gente poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar orando mesmo, poderia estar com uma mensagem mais para falar ao meu coração sobre as dificuldades que eu tenho passado. Então, por que fazer um estudo e por que Gálatas? Na igreja não há nada em vão, irmãos. Na igreja não há nada sem propósito. Não acontece nada no corpo de Cristo que não tenha a mão de Deus estendida para nos abençoar e para nos ensinar. Quando nós estudamos a sua palavra, quando nós estudamos aquilo a qual Deus nos colocou como o nosso manual, como aquilo que servia para a nossa orientação, não é para que a gente saiba mais, ou para que a gente tenha conhecimento, mas é para que nos prepare, para que nos transforme. Para que nos dê instruções, para que estejamos vacinados para as heresias, para as mentiras, para ensinamentos errados, irmãos, que vai nos afastar muitas vezes daquilo que é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. E não tem estação melhor de que quando nós aceitamos a Cristo e já começamos a aprender da sua palavra. Não espere ouvir somente nas pregações na igreja. Busque a sua palavra, busque a palavra de Deus. Porque ela vai trazer instrução para o seu coração. E quando você tiver as suas dúvidas, porque todos nós temos dúvidas, irmão, mas tem uma fase que talvez tenha um pouco mais de dúvida, é essa fase que a maioria de vocês aqui estão. A dúvida sobre como vai ser o meu futuro, o que eu vou fazer numa faculdade, o que eu vou fazer profissionalmente. Talvez a dúvida sua será com quem você vai ter um relacionamento, ou quando você pensa em ter um relacionamento mais firme, e aí vai gerar várias dúvidas. Talvez você tenha dúvida de como você vai chegar para a sua família e levar a palavra de Deus. Irmãos, se você estiver ligado nesta palavra, o Espírito Santo, ele vai lhe direcionar, ele vai lhe mostrar na palavra todas as suas decisões que precisarem ser tomadas, aleluia. E é por isso que nós estudamos a palavra de Deus. É por isso que ela é tão preciosa.
É por isso que ela é tão valiosa para o servo e serva de Deus. Ela não é para que a gente bote embaixo do braço, ou seja, uma evidência que nós somos cristãos, não, nada disso. A palavra de Deus, irmão Haroldo, é para que a gente possa se derramar sobre ela, e ela possa inundar-nos. E a gente ficar plenamente satisfeito em tudo que Deus acrescenta. Às vezes é por conta gotas. Às vezes Deus nos derrama assim uma cachoeira em nossa vida. Mas nós temos que sempre perseverar em estudar a palavra de Deus. Então, se você está nessa noite aqui, é porque Deus queria te acrescentar ainda mais na sua vida. E eu vou aqui iniciar para dar um panorama um pouco melhor sobre a carta de Gálatas. A epístola a qual o apóstolo Paulo escreve a Gálatas. Provavelmente, irmãos, essa aqui é a primeira epístola que o apóstolo escreve. Logo a sua primeira viagem missionária, ele está em Antioquia e ele ouve falar daquilo que estava acontecendo na região da Galácia. E quando a gente escuta assim, a carta, a igreja de Gálatas, não entenda que era um local como esse, assim, um ponto fixo, não. Eram várias pessoas que estavam reunidas em vários lugares, estavam debaixo do ensinamento de Paulo, do apóstolo Paulo, na escola paulina, entendendo, sendo abençoado, crescendo, buscando, evangelizando, pregando. Então era uma região onde existiam vários ajuntamentos, vários grupos de pessoas, e aquelas pessoas que uma hora tinham recebido a palavra de Paulo, nesse momento precisavam receber uma carta para serem corrigidas na forma que estavam andando. Então, quando a gente lê as epístolas, irmãos, não vai ser somente para um único povo, amém? Quando o apóstolo ele escreve para várias comunidades que estão naquela região. E ainda mais, porque ele escreve não só para essa região, e muitas vezes essas cartas, elas giravam por vários lugares. Porque entenda, hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Quem tem pelo menos 3 Bíblias em casa? Quem tem pelo menos 3? Mas naquela época, entenda, aqui você imprime, passa numa impressora e vai produzir em massa, em larga escala. Mas quando a palavra foi escrita, ela foi escrita em pergaminhos, ela foi escrita em materiais que muitas vezes eram caros. E imagine o apóstolo sendo auxiliado por vários irmãos, escrevendo uma carta com a ponta de uma pena, ou com uma ponta de algo fino, melando numa tinta, e escrevendo cada uma destas palavras, como são preciosas as palavras escritas pelo apóstolo Paulo, para a minha e para a sua vida. Foi um trabalho árduo, irmão. Então, quando essa mensagem ela era levada, ela tinha que ser levada em alta consideração, não era mais um livro. Talvez alguns olhem e digam, não, ele faz parte somente dos 27 livros da palavra de Deus, do Novo Testamento. Mas ele não é só mais um, ele é algo precioso, cada livro é precioso, cada livro custou alto para cada escritor da Bíblia Sagrada. Então nós hoje temos que valorizar cada palavra que está nesta escritura, porque cada uma destas palavras, ela é poderosa para nos abençoar, ela é poderosa para nos direcionar no caminho certo, ela é poderosa, irmão, para nos transformar e transformarmos à medida que deve ser de Cristo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos que o interpretar conforme o Novo e não o contrário. E conhecendo essa carta, nós vamos entender boa parte do Antigo Testamento. O que acontece nessa igreja, irmão? E essa carta, ela é muito conhecida como a carta da liberdade cristã. Talvez você diga assim, eu nunca atentei para essa carta. Gálatas fica ali no meio, eu sempre li os evangelhos, eu sempre tive curiosidade com o Apocalipse, eu sempre li João, eu gostava muito de Atos, eu li várias vezes Atos, mas Gálatas talvez não foi um centro da minha atenção, eu nem escuto muitas assim, pregações em Gálatas. Mas para você ter um pouquinho da ideia da importância dessa carta, o pai da reforma, Lutero, ele usa essa carta como ponto de apoio para as principais reivindicações dele. Porque ele reivindicava a possibilidade das pessoas poderem ter acesso à palavra de Deus.
Ele reivindicava algumas coisas que estavam totalmente, irmão Paulo, envolvidas com a escravidão, o jugo pesado que o clero colocava sobre as pessoas. Então ele olha para a carta de Paulo a Gálatas e ele utiliza, porque essa carta ela vai falar principalmente da liberdade. Ei, irmão, você é livre. Você é livre. Olha para o seu irmão, para a sua irmã e diga assim: você é livre. Aleluia. Nós somos livres. Glória. Glória. Na história, quando nós vamos ver a história da igreja, nós vamos ver várias perseguições. A igreja se escondendo em cavernas, porque eles não podiam expressar em liberdade. Mas mesmo assim, eles estavam escondidos. Mas mesmo assim, eles sabiam que eles eram livres. Porque quem os libertou não foi o Império Romano. Quem os libertou não foi os sacerdotes que estavam ali no templo fazendo sacrifícios. Quem libertou não foi os patriarcas. Quem os libertou foi Cristo na cruz. Ele na cruz fez a obra para nos libertar. Para nos libertar. E hoje nós possamos dizer: eu sou livre. A carta de Paulo vai falar sobre a liberdade cristã. Porque para que nós possamos entender um pouco melhor, irmãos. Entre o Antigo e o Novo Testamento tem uma mudança radical na postura dos sacerdotes, na postura dos religiosos. Há uma mudança que não tem como na Bíblia se explicar. Nós temos que ir para a história para entender, porque a Bíblia, como vocês sabem, de Malaquias, que é o último profeta que escreve, há um silêncio de Deus por 400 anos, e 400 anos não são uma semana, 400 anos não é um ano só, 400 anos é o tempo maior do que o tempo de Juízes, que foi de 310, 315 anos mais ou menos. Então 400 anos é muito tempo, mas nesse período Deus prepara para a vinda de Cristo. E eu não vou entrar nessa parte agora, porque tem um leque muito grande para a gente falar, mas uma coisa é notória. Lá em Malaquias, Deus está criticando, está pesando a mão sobre os sacerdotes, sobre os religiosos. Ele manda o povo voltar a ler a palavra, a lei, conhecer a lei, a respeitar a lei, a viver na lei e nas regras que eles viviam. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, e curiosidade, o Novo Testamento começa em Mateus, mas o primeiro livro escrito não foi Mateus, foi 1 Tessalonicenses, mais uma carta do apóstolo Paulo. Mas quando nós chegamos na sociedade do Novo Testamento, o que é que a gente vê? O que é? Os fariseus, os saduceus, que eram os religiosos. Os saduceus, eles estavam envolvidos com o governo na época dos macabeus. E eles estavam participando do governo. E aí há um povo que não quer, há uns religiosos que não querem participar daquilo, e eles se separam. E aí dessa separação, vem os fariseus, que significa separados. E os fariseus não estão mais envolvidos com aqueles que governavam, mas agora eles estavam ali dispostos a cumprir todos os ritos, todas as leis, todo aquilo que era vindo dos antigos. E nós vamos conhecer depois vai vir a Torá mais na frente, a Torá não, o Talmud mais na frente, que é junção da Shimna, da Mishnah, na verdade, que era uma junção da lei, das interpretações, das pregações dos antigos, e eles cumpriam à risca. Nós vamos ver uma vez Jesus criticando os fariseus, porque eles estavam criticando Jesus, porque seus discípulos não lavavam a mão cerimonialmente, e aquilo estava lá nesse conjunto de regras, de leis, que eles cumpriam fielmente. Então eu quero dizer, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, há uma mudança radical. Aqueles que não seguiam a lei perfeitamente, agora eles cumpriam a risca, eles tinham zelo, eles tinham cuidado, mas aquilo tudo era hipocrisia, porque a palavra diz que eles não cumpriam. Jesus várias vezes chamava eles de hipócritas, porque eles botavam um jugo sobre outros, mas eles mesmos não conseguiam cumprir, porque jamais foi possível se cumprir toda a lei. Jamais. É por isso que sacrificavam os animais, porque se fosse depender só da lei, de cumprir a lei, ninguém jamais cumpriu, ninguém jamais cumpriria. Mas aí Jesus vem e ele diz assim: eu vim aqui não para revogar a lei, eu vim aqui para cumprir, para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. E por que isso é importante, pastor? É porque aquela sociedade, irmãos,
Aquelas pessoas que viram Cristo crucificado, que gritaram: crucificam, crucificam. Eles estavam sendo vistos para os gentios, para o povo que não fazia parte da o quê? Promessa. Que promessa? Se você não entender a promessa, você vai já entender. Aquele povo que somos nós, que nós nascemos, talvez aqui, alguém aqui diga assim: não, mas eu sou da descendência de um judeu. Amém. Mas eu vou dizer assim, a maioria de nós não temos essa descendência, amém, irmãos? Então nós estávamos aqui alheios das promessas. Até Jesus nós estávamos fora da herança. A herança de Deus não era para nós, porque nós estávamos fora. E as pessoas que estão na igreja, lá na Galácia, os Gálatas, ele era composto de gentios, porque Paulo era o apóstolo dos gentios. E eles viram tudo aquilo. E quando Paulo chega falando: olha, para que você tenha um relacionamento com Deus, para que você faça parte da promessa, agora você que não tinha promessa, você que não era conhecido por Deus, você que antes estava aí solto à sua vontade e o seu fim, seja lá qual for, agora não. Agora essa promessa também é válida para você. Agora você pode ser participante desse povo, você pode ter acesso a Deus. Ei, na cabeça deles com certeza não era fácil entender isso. Mas o apóstolo se dedicou, o apóstolo ensinou, o apóstolo apresentou a Cristo. E aquelas pessoas que estavam ali, fora da promessa, agora se sentiram parte da promessa. Estavam alheios da promessa, agora eles entendiam que eram parte da promessa. E aí eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 3, que diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Vocês viram Cristo crucificado? Quem é que fascinou vocês? Quem é que jogou esse encanto na vida de vocês? Quem é que veio com palavras doces e te afastou da verdade de Deus? Quem é que veio ao teu pé do ouvido e colocou sementes que não era de Deus? Que não é a verdade? Então, quando nós lemos a palavra, ela não é só para que a gente tenha conhecimento, mas que a gente receba o antídoto, para a gente se libertar desses males. E o capítulo 1 e 2, que já foi visto, ele vai mostrar que existiam pessoas, os chamados judaizantes, que eles chegaram até aquela comunidade, aquele povo, e começaram a visitar. E eles começaram a falar, né, para aquele povo: olha, não é bem assim. Não é bem como esse homem que se diz apóstolo. Não é bem como esse homem que está aí invadindo e falando para vocês que agora vocês participam da promessa só por fé, participam da promessa só por crer. Não. Como pode? Não é tão simples, não é tão fácil. E aquelas pessoas eram crentes convertidos, mas eles queriam colocar um peso a mais na salvação. Eles queriam colocar um peso a mais na vida dos novos crentes, dos novos cristãos. Eles disseram: olha, você também tem que ser circuncidado e você tem que cumprir a lei. Eles queriam acrescentar, irmãos, na vida do novo crente, que eles não eram livres só por fé em Jesus, mas que tinham parte, cumprindo obras, cumprindo a lei, para esta promessa se cumprir, para que eles fizessem parte do povo de Deus. E aí está o grande engano, irmão. Porque a obra de Jesus, ela é completa, ela é perfeita e ela é suficiente. Não precisa nenhum de nós fazer nenhum acréscimo. Os nossos sacrifícios são sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração. Mas nada que nós façamos cumprindo alguma lei, algum rito na nossa vida, que nos subjugam, que nos aprisionam, não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus não veio para aprisionar ninguém em uma religiosidade. Jesus veio para nos dar liberdade, e uma liberdade para o adorar, para viver uma vida com Ele, e uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida de exaltação. Ei, irmão, Deus te fez livre, não te fez acorrentado, como a lei fazia. Aleluia. Mas eles queriam misturar lei e fé.
E qual o problema de misturar um pouquinho de lei com fé? O apóstolo um dia chegou, foi até Jerusalém, para debater com os outros apóstolos, com Pedro. E aí eles decidiram, olha, você vai ser o apóstolo da circuncisão, e eu vou ser o apóstolo da incircuncisão. Paulo vai pregar aos gentios, e decidiram, não precisa fazer circuncisão, não precisa de lei. Mas a primeira coisa que aqueles homens faziam, Yuri, era tirar a credibilidade do apóstolo. O inimigo é assim, irmão. Quando ele quer destruir palavras de alguém, palavras de um servo de Deus, ele primeiro tenta destruir a nossa integridade. Ele levanta calúnias, ele levanta mentiras. Entenda, ele não usou pessoas de fora, ele usou pessoas de dentro. Ele usou cristãos para chegar lá e dizer, ei, esse apóstolo aí não é apóstolo de nada. Esse aí não andou com Jesus. E aí Paulo começa na carta dizendo assim, primeiro capítulo, versículo 1, ele diz assim, ó, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros das igrejas da Galácia. Ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo, não foi porque um homem pôs a mão sobre a minha vida, como esses apóstolos da nossa geração, que se dizem apóstolos, mas são pessoas que se autoproclamam apóstolo. Não, irmão, naquela época, para ser apóstolo, tinha que ser uma ordenança de Deus, e ele diz, eu não sou apóstolo, porque alguém pôs a mão, porque alguém me colocou como apóstolo, porque eu fiquei de joelho perante alguém, ou pelo apóstolo Pedro, não, eu sou apóstolo, porque foi Deus que me chamou. Ei, irmão, o apostolado de Paulo era aprovado não por homem nenhum, mas pelo próprio Deus. E nós da caminhada cristã vamos passar por isso tantas e tantas vezes. Cada vez que você tentar pregar a palavra de Deus para incrédulos, para onde Satanás está, ele vai tentar manchar sua imagem. Mas deixa eu dizer uma coisa, sempre que ele tentar manchar sua imagem, o Senhor tem o sangue dele para limpar nossas vestes de novo. E não é do pecado não, que ele limpa do pecado, mas para mostrar quem é que fala a verdade. A gente não luta contra a carne nem contra sangue. A gente luta contra esses principados e potestades que estão aí no mundo. E nós como crentes, vocês que são jovens, eu vejo algumas crianças, ei, não se intimide no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho com o que vão falar. Podem dizer que é coisa do passado, é coisa antiquada. Pode dizer para você que você está sendo preconceituoso, mas não liga, não deixa isso aí te intimidar, porque Deus, Ele vai te usar para abençoar, não para afastar, porque o Evangelho é inclusivo, o Evangelho traz unidade, o Evangelho não traz separação, o Evangelho não traz afastamento das pessoas. Ei, aquele que quer o mal a você, você vai ser o primeiro a abençoar aquela vida. Ei, você vai ser aquele primeiro que vai chegar até ele, vai demonstrar amor. Amor, como foi lido na leitura inicial, 1 Coríntios, capítulo 13. Eu estou preparando essa mensagem para outra oportunidade, que um dia eu preguei, o Yuri disse, pastor, se eu pregasse lá na igreja uma vez, eu ainda lembro, Yuri, nunca esqueci, lá na Guaraciaba. Eu disse, um dia eu vou pregar. Glória. Amor. Amor, jovens. Amor é evitar as panelinhas. Amor é a unidade, sabe? Abraçar. Abraçar, aleluia. Mas aquele povo judaizante estava dizendo, olha, esse aí não é apóstolo de nada. Esse aí não é nada, ele aí não acreditem nele. E eles começam a falar, olha, vamos lá, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar só parado não. E eles começam a cumprir a circuncisão, começam a querer viver na lei. E o apóstolo Paulo tem que fazer uma correção daquele povo. E aí ele escreve a carta de Gálatas. E a carta de Gálatas nós vamos ver dois grandes problemas daquele povo. Primeiro estava relacionado a justificação. E o segundo estava relacionado à santificação. A justificação nós vamos ver hoje, capítulo 3 e capítulo 4. A santificação está no capítulo 5 e no capítulo 6. Então tudo que nós vamos ver hoje está falado, é relacionado ao que, irmãos? A justificação. Ao arrependimento, a uma ligação com Deus, a um relacionamento com Deus,
ao momento ao qual nós nos decidimos a Deus, e essa unidade é gerada através de Cristo. O legalismo não morreu, irmãos. Porque isso aqui é o legalismo. Sabe o que é legalismo? Porque há uma diferença entre lei e legalismo, amém? Existe a lei. E o legalismo é pegar a lei e usar da forma errada. A lei era útil? Sim ou não? Sim. Mas o legalista pegava a lei e usava da forma errada. Ele dizia, você vai pegar a lei para que você pudesse ser salvo. É certo ou errado? É errado. Então, o legalismo impunha uma prisão. Os sacerdotes da escravidão sempre querem colocar um peso. E esse legalismo ele não morreu. O legalismo ele vem até a nossa época. Porque existe muitas pessoas, falsos líderes, falsos pastores, que para prender o seu rebanho, impõem regras que não são de Deus. E para que você tenha um relacionamento com Deus, ele impõe regras que não estão na palavra de Deus, são ornamentos, são regras criadas por ele. E ele só quer aprisionar os crentes, só quer aprisionar os servos. Ei, irmão, mais uma vez, Deus nos fez para ser livres. Você pode sair com nada aqui nessa noite, mas você vai sair com isso no seu coração. Deus te fez para ser livre. Deus te fez para ser livre. Você não fez para você ficar prestando conta, porque aqui a gente não está no trabalho que põe o dedo na hora que entra, na hora que sai, não, meu irmão. Você está aqui por livre e espontânea vontade, porque você entende, você sabe no seu coração, e o Espírito Santo que habita em você te convence a cada dia, que você é um miserável que precisa de Deus, você é uma miserável que precisa do Senhor. Não há nada de bom em nós. Essa história de dizer, vai sair algo de bom. Não, irmão, não tem nada de bom em nós. O que nós temos de bom é a presença de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Olha, não há nada de bom. Então o legalismo não morreu. Os falsos mestres transvestidos de ungidos de Deus escravizam consciências fracas. Mas aqui nós estamos fazendo o quê? Nos fortalecendo. Consciências fracas, colocando pesados fardos sobre os ombros dos outros. São hipócritas, são lobos, não são pastores de rebanho. Então, quando nós estudamos essa carta, nós temos um tratamento de choque para uma igreja que está no caminho da hipocrisia. Daquilo que prega, mas não vive. Daquele que quer cobrar dos outros, mas não faz. Daquele que olha para o irmão, o irmão, ele está andando assim, 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 mas você anda. Ah, é porque trava. Né, irmão? Nós somos livres para dizer, eu errei. Nós somos livres para dizer, eu sou pecador, eu sou falho. Aqui não tem ninguém perfeito, ninguém. Eu sempre digo, perante Deus nós estamos aqui nivelados. Nivelados. A mesma carência que você tem, eu tenho. A mesma necessidade que você tem, eu tenho. Tudo é dele. Tudo é por ele. Então, quando nós vivemos uma de aparência, se colocando como um grande exemplo, a gente está enganando quem? A nós mesmos. Ninguém conhece pessoas assim, que se colocam como grandes exemplos, mas quando você vai na intimidade, aí tudo cai por terra. Mas quando nós somos livres para admitir que nós somos necessitados, carentes, que nós precisamos desse Deus de amor, que derramou o seu sangue, que entregou o seu corpo, que cumpriu toda a lei, que fez aquilo que eu e você não podemos fazer. Quando eu entendo isso, irmão, quando eu entendo isso e me coloco nos pés de Jesus, Ele faz uma obra que eu e você, com nossas forças, jamais conseguiremos fazer. Ele faz a obra completa na nossa vida. Amém? Vamos começar então. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 3, se não estiver aberta, era para estar aberta. Mas abra aí em Gálatas capítulo 3. Quem está sem Bíblia, chega perto de alguém que está com Bíblia, tá? Que a gente vai navegar nesses 2 capítulos, viu? Se você tiver com caneta, com papel aí, anota. Porque a gente vai detalhar aqui algumas coisas extremamente importantes. Resumindo, o povo era livre através de Jesus. Agora eles estavam sendo escravizados de novo,
Porque os judaizantes estavam dizendo, mistura a lei com a fé, e assim você vai conseguir chegar até Deus. E aí Paulo tem que chegar e mandar uma carta para dizer, não é assim, é dessa maneira. E aí essa maneira que nós vamos ver a partir de agora, tá? Amém? O capítulo 3, irmão, nós vamos dividir ele em duas partes. A primeira parte está do versículo 1 ao versículo 14. O apóstolo Paulo ele vai escrever para Gálatas e ele vai falar nesses 14 versículos sobre a evidência, são as evidências da justificação pela lei? Não, pela fé. Se Paulo vai combater que não, a justificação não é pela lei, ele começa logo apresentando o quê? Justificação pela fé. E aí nos 5 primeiros versículos nós vamos ver 5 perguntas retóricas, 5 perguntas para aquele povo meditar. E a que me chama a atenção está no versículo 2, que diz assim, ó: quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ei, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, pelo que vocês cumprem, ou foi pela fé? E aí quando o gentil ele olha para o seu passado, olha para quem ele realmente é, ele vai entender claramente que não foi por obras da lei. Por quê, pastor? Porque a lei era para quem? Para os judeus. A lei era para gentil, sim ou não? Não. Então se a lei era dos judeus, o gentil cumprindo essa lei, recebe o Espírito, sim ou não? Não. Então o apóstolo Paulo diz, ei gatos, primeira coisa de tudo, primeira coisa, vocês receberam esse Espírito. E aí eles tinham convicção que habitava o Espírito Santo na vida deles. Porque havia coisas extraordinárias acontecendo. Irmão, naquela época era milagre em cima de milagre, era coisas extraordinárias acontecendo. Era por isso que muita gente já era acrescentada, porque o Espírito habitava naquelas pessoas, fazia coisas extraordinárias, a palavra era confirmada, sabe, acontecer coisas que ninguém acreditava acontecia. Para que a expansão do cristianismo viesse, porque até ali era conhecido como uma seita judaica. Então havia o Espírito, e ele diz, olha, esse Espírito que está em vocês, foi pelo quê? E a resposta clara era qual? Pela pregação da fé. E ele continua, que ele diz no versículo 3, sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, agora estão vos aperfeiçoando na carne, porque a lei iria cumprir na carne e não no Espírito. Então esse primeiro bloco, dos versículos 1 ao 5, Paulo está escrevendo para essa igreja, falando que a fé é provada pelas experiências do crente. E quem tem experiência com Deus aí? Quem tem experiências com Deus? Irmão, experiência com Deus não é só de milagre acontecendo não, irmão. Experiência com Deus é quando você quer obter uma resposta e aquilo vem à sua mente. Ei, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que acha que Deus fala só audível, assim, ó. Ah, eu ouvi Deus falar. Ou então que precisa vir aqui para uma oração para que o profeta bote a mão e fale. Aí eu ouvi a voz de Deus. Ei, irmão, sabe aquela hora que você está aflito? Você está aflita. E você quer uma resposta de Deus. Aí você ouve e sente dentro de você aquilo falando, faz dessa maneira. Aí o que geralmente a gente faz? Eu estou pensando besteira. Sou eu que quero isso. Deus nem quer, sou eu. Mas o Espírito Santo, esse Espírito que Paulo está falando para Gálatas, ele habita em você, e ele fala com você, dentro de você, aleluia. Aprenda a ouvir o Espírito Santo falar contigo. E essas experiências são geradas. Eu passei por experiências de ver um paralítico andando lá no Chorozinho, na areia, debaixo do cajueiro, quando a gente estava pastoreando lá. Como na pandemia, que eu ia embora, ó, ia para Portugal em maio. Antes da pandemia, passei um ano trabalhando, comprando, juntando dinheiro, vendi um monte de coisa, fiquei sem o meu livro tudinho, tive que comprar tudo de novo agora. E aí em janeiro de 2020 eu fui pedir minhas contas. O meu patrão olhou para mim, vamos orar uma semana. Aí eu, bora orar, estava decidido, não queria mais nem saber, estava lá. Eu fui para casa assim, sabe quando a gente fica decepcionado?
Eu fui para tomar uma decisão, eu vou fazer, e vai ser assim, porque nós estamos nos preparando. Aí, decepção, porque quando ele falou assim, vamos orar, me quebrou. Aí passou uma semana, eu disse, não, vou ficar mais um tempo aqui, a gente vai ver o que vai dar. Aí veio a pandemia, caiu o mundo. O pessoal lá vindo de Portugal, tudo embora. Aí como é que eu ia embora? Ah, irmão, imagine eu, com 3 meninos, indo embora. Aí chega lá, voltar, sem nada aqui. Ou melhor, sem trabalho, sem emprego. Ei, irmão, aquela semana que aquele homem disse, vamos orar, ali foi providência de Deus. São as experiências que nós vivemos em Deus, que nós temos que perceber a mão de Deus sobre nossa vida. Você chegou até aqui porque tem a mão de Deus sobre a sua vida, tem a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Você chegou aqui não foi porque quis, foi porque Deus te trouxe, porque Ele tem a bênção dele sobre você, e Ele cuida de você, aleluia. Então Paulo, versículo 1 a 5, vai falar sobre a experiência dos crentes, para provar que a justificação não é por obra da lei, mas pela pregação da fé. Vocês podem dar um grito, viu, quando falar assim, pregação de quê? Fé. Glória. Do versículo 5, aliás, do 6 ao 14, ele vai falar sobre a justificação da fé confirmada nas Escrituras. Eu não vou ter tempo de ler tudo, mas eu vou ler somente alguns versículos. Primeiro, Abraão foi justificado pela fé. Diz lá no versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado em justiça. Versículo 7, sabei, pois, que da fé é que são filhos de Abraão. Então, dentro desse bloco, nós estamos no primeiro bloco, primeiro versículo 1 ao 14, justificação pela fé. Nós vimos a justificação pela experiência do crente, agora nós vamos ver a justificação nas Escrituras. Ele vai falar que Abraão, que é o pai da fé. Abraão, que é o pai da fé, todo mundo sabe, não precisa nem ler Bíblia, de tanto escutar, diz Abraão é o pai da fé. O pai da fé creu, e isso foi imputado como justiça. No versículo 8, ele vai falar que os gentios são justificados pela fé, porque ele diz, ora, toda a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé quem? Os gentios, pronunciou ao evangelho a Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Então, o crente, o gentio, que somos nós somos justificados pela fé, estava na palavra. Versículo 10, ele vai falar que a justificação pela fé não é pelas obras. Olha o que diz versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? De bênção? Não, de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas, e essa palavra todas tem que ser marcada aí, ó, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Então, quem não permanece em todas é o quê? Maldito. Então, se a justificação fosse a lei, a gente seria o quê? Maldito. Então não há justificação. Justificação é pela fé. Nós vamos ver até o final aí, no versículo 10 ele fala isso, e no versículo 13 ele fala que a justificação é por meio de Cristo. Ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em lugar de quem? Nosso lugar, porque está escrito. Então o apóstolo Paulo ele já fala para aquele, ó, a tua experiência mostra que é pela fé, e a palavra já diz que é pela fé. As escrituras já previam que era pela fé. Então Paulo já prova ali que a justificação é pela fé. O segundo bloco, para a gente já finalizar o capítulo 3, ele vai do versículo 15 até o verso 29, que é o último verso. Ele vai fazer uma relação entre a lei e a promessa. Deixa eu falar um pouquinho da promessa. Quem lembra da promessa de Deus? Como é que foi feita? Abraão, ele é chamado para sair da sua terra. Deus faz uma promessa que daria um lugar, daria uma terra para aquele povo, formaria um povo dele, da família dele. Agora imagine você e sua família. Imagine você e sua família. Pensa aí. Quem mora com você? Sua família.
Aí você imagina Deus dizer para você assim, ó, você com esse povinho que está aí, esse pouquinho aí, lá em casa somos 5, né? A partir de você, vai ter um povo, uma nação. Vai para onde tu nem sabe, sai andando aí, vai andando, vai andando. E só está sabendo de Deus de ouvir falar. É muita fé, não? É acreditar mais em Deus. E quando ele está andando, ele recebe essa promessa. E quando ele está andando, tem momentos que ele fica preocupado, porque não está acontecendo nada, porque ele está ficando velho. Ele está colocando na sua carne, nas suas possibilidades, a realização da promessa de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para Deus realizar e cumprir as promessas dele na minha e na sua vida, não é necessário que você seja capaz ou as suas possibilidades. Não precisa Deus das suas possibilidades para cumprir a promessa dele na sua vida. Ele só precisa colocar a mão e dizer, eu faço, está assinado e irá se cumprir. Só basta isso. Se Deus disser, vai se cumprir. Se recebeu promessa de Deus que não se cumpriu, irmão, não te preocupa. Pode estar no cenário pior da tua vida. É provavelmente nesse cenário que vai Deus cumprir a promessa dele na tua vida. Aleluia. Porque Deus não precisa das nossas possibilidades. E Abraão, ele está ali aflito, porque não está acontecendo nada, não está vindo nada. Eu estou andando, estou formando tenda, o povo está aí, estou batalhando, estou salvando o Ló, enfim. Aí ele chega, Deus vai falar com ele, Deus, e ele diz, Deus, nasceu um menino aqui na minha terra. É ele aí, é que vai. Só que a promessa era para quem? Para ele. Não era para o povo, era para ele. Aí Deus chama ele para fora da tenda. Diz assim, olha para essas estrelas aí. Aí ele vê aquela multidão de estrelas, né? Bonito, que nunca mais ouvi daquele jeito. Ele olhou para o céu. Aí ele pergunta assim, Deus pergunta para ele, ei, tu consegue contar isso aí tudinho? Impossível, né? E a promessa de Deus mais uma vez, que como aquelas estrelas que Deus conhece todas pelo nome, chama pelo nome, nenhuma falta, a promessa seria se cumprida daquela maneira, aquela multidão, seria a multidão, que seria a sua descendência. E ele diz que a partir da tua descendência, de um descendente, Paulo vai falar até aqui mais na frente, da tua descendência, que é Cristo, a promessa se cumpriria. Então aquele povo recebe uma promessa. E entenda que essa promessa, ela já é manifesta àquele povo. E a lei, ela veio quanto tempo depois? Mais de 430 anos depois. Então aquele povo todinho, ele não poderia receber a promessa pela lei, porque a lei é muito depois. É pela fé. Então ele faz uma ligação, o apóstolo Paulo, do versículo 15, por isso que é bom anotar, versículo 15 ao 29, ele faz uma relação entre a lei e a promessa. Eu vou dividir ele aqui bem rapidamente, irmãos. O primeiro bloco é versículos 15 e 18, 15 a 18, que ele vai falar que a lei, primeiro, a lei não pode revogar a promessa. A lei não pode chegar e dizer assim, pronto, a partir daqui é só a lei. Até aqui era a promessa de Abraão. Não, a lei não pode revogar a promessa. E ele fala, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, ele está falando humana. Então ele está dizendo, essa aliança que temos é divina. Mas se essa aliança fosse só de homem, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E não diz aos descendentes, como se falando de muito, porém, como de um só. E o seu descendente é Cristo. Você lembra como é que veio a lei? A lei veio através de um anjo. Deus fala com Moisés em cima do monte Sinai, do monte Horebe. A lei vem através de um intermediário. Quem é o intermediário? Moisés. Agora a promessa, ela é feita por Deus, que seria cumprido no seu descendente, que é Cristo. Ou seja, a promessa estava dentro da Trindade. Então a promessa, ela não tem intermediário. Por quê? Porque Deus é um. Então não tem intermediário.
Não tem ninguém que se interponha entre a promessa e o povo. A promessa se cumpriria através de Cristo. E ela se cumpriu através de Cristo. Então, do versículos 15 a 18, ele vai falar que as promessas, a lei, quer dizer, não revoga as promessas. Versículo 19 e versículo 20. Primeiro, a lei não revoga a promessa. Segundo, a lei não é maior que a promessa. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei, né? Promulgada por meio de anjos, do mediador, que é Moisés. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Que é o que eu acabei de falar, né? Eu acho que eu adiantei o negócio. Ele fala que a lei não é maior do que a promessa, tá? Na parte A do versículo 19, ele diz assim, ó, na parte A: qual, pois, a razão da lei? A lei não tem poder de obedecer vida, de oferecer vida, mas prepara o homem para recebê-la. Você entende isso? A lei, ela vem para preparar-nos para receber a promessa. Então ela não é maior. Terceiro, a lei não é contrária à promessa. A lei não revoga, a lei não é maior e a lei não é contrária. Versículos 21 ao 25. Primeiro, a lei não tem poder para oferecer vida, mas prepara o homem para receber, está no 21. Diz assim, ó, é porventura a lei contrária às promessas? De modo nenhum, porque se for promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então ele está dizendo, olha, a lei não é contrária, mas ela prepara, ela conduz para que se cumpra em nós a promessa. Versículos 21 a 25. E para encerrar o capítulo 3, versículos 26 a 29, diz, a lei não pode fazer o que a promessa faz. A lei não pode fazer o que a promessa faz. Versículos 26 e 27 fala que a fé em Cristo nos faz filhos de Deus. A lei pode fazer isso? Não. Quem faz os filhos de Deus? A promessa. 26 diz assim, ó: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então, meu irmão, nós estamos revestidos de Cristo. Nós não estamos revestidos de lei, nós não estamos revestidos de coisa humana, nós estamos revestidos de Deus, de Cristo. Aleluia. A lei pode fazer isso? Não. Então ele está dizendo, Gálatas, povo de Deus, gentios, cristãos, não se apegue à lei, se apegue a Cristo. Porque a lei não pode fazer o que Cristo faz. Está na palavra. Paulo, irmão, ele não vem com plena, não, irmão. Paulo vem com uma paulada na cabeça dele, assim, ó, uma pedrada. Está aqui, ó, acorda, crente. Paulo vem com a paulada, é ótimo, né? Até eu pensei na hora, eu vou dizer uma pedrada que é melhor. Então a lei não pode fazer o que a promessa faz. Versículo 28. Em Cristo, a fé em Cristo elimina todas as... Isso aqui é tremendo, ó. Todas as distinções e preconceitos. Crente é preconceituoso? Não, irmão. Crente só anda na verdade. E às vezes a verdade dói. Falar a verdade dói. Mas preconceituoso não. Sabe por quê? Está aqui, ó. Versículo 28. Dessarte não pode haver grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós somos um. Não há diferenciação, não há maior ou menor, não há que pode mais, que pode menos, não há que tem mais acesso, que tem menos acesso, não há aquele que Deus fala assim na intimidade e quem não fala. Não, irmão, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo.
Se Cristo está na terra, irmão, é por um motivo, a igreja. Porque a palavra diz que nós somos o corpo de Cristo. Então não há diferença. E entenda, para aquela geração era tremendo, porque existiam escravos, existiam senhores. E aquele povo, quando aceitava Cristo, eles eram de iguais. Você imagina o dono de um escravo chegar e tratar: ô meu irmão, paz do Senhor. Aí amanhã eu vou lá fazer outras coisas, viu? Amanhã eu termino aquele negócio lá, meu senhor. Vim aqui para adorar a Deus. Ele: ô meu, claro, graças a Deus você está aqui. Era fácil? Será que era fácil? Não. Mas a palavra diz que nós somos um. Você lembra lá em 1 Coríntios 11, que a gente lê toda vez aqui, quando vai tomar ceia? Que Paulo tem que dizer: olha, vocês, se tiver com fome, come em casa, vocês estão fazendo bagunça aqui. Não era por outra coisa, não. É porque existia um jantar antes da ceia, irmão, chamado de ágape. Em várias regiões tinham, era uma forma de abençoar outras pessoas. Mas em Coríntios ele era abençoado demais, irmão. A igreja de Coríntios era abençoada, eles faziam isso quase todo dia. Aí juntava todo mundo do povo. Aí vinha gente que estava com a barriga mais ou menos cheia, passou o dia comendo bem, mas tinha gente que não tinha comido nada, irmão. E quando ele chegava na festa do ágape, ele descia e crente come. Aí chegava gente depois, não tinha mais comida, era confusão, aí estava fazendo confusão. Aí Paulo diz assim: ó, se você tiver fome, come em casa. Não vem fazer confusão nessa hora não, porque aqui é uma hora sagrada, nós vamos comer o corpo e tomar o sangue de Cristo. Nós vamos cumprir aqui uma ordenança de Deus, então não vem fazer confusão aqui não. E uma outra coisa, tinha os senhores e os escravos. Aí o senhor, você está na mesma coisa, na mesma mesa aqui, é? Lá em casa ele senta lá no canto dele. Mas aqui a mesa é uma, porque nós somos um. Nós sentamos na mesma mesa. Ei, irmão, a mesa do banquete no céu não está separada não, viu? Não vai ser separada não, vai ser uma mesa só. Vamos sentarmos todos nas boas do Cordeiro na mesma mesa. Aleluia! Aleluia! Não tem o mais antigo, o mais novo, o que sabe mais, o que sabe menos, o que era profeta, o que era pastor, o que era diácono, o que estava sentado do banco. Não, irmão, tem isso não, a mesa é uma para todos, porque nós somos um. Isso a lei pode fazer, sim ou não? Não. A lei não pode fazer isso. Agora mais um pouquinho, mas vamos já terminar, viu? É porque eu tenho mais um pouquinho para falar. Nós chegamos no capítulo 4. Quem entendeu o capítulo 3? Levanta a mão. Glória. Já ligado, entendeu? Capítulo 4. Ele vai repetir duas partes. Ele vai falar sobre a servidão da lei ou a liberdade em Cristo. Do versículo 1 ao versículo 11. Ele vai falar servidão da lei, que aprisiona, que escraviza. Porque imagina aí, ó. Na lei somos escravos, presos atrás de grades. Aí nós aprendemos que Cristo nós somos livres, nós estamos aqui libertos. Glória, aí passou a escravidão, passou as grades. Por quê? Na cabeça do apóstolo, por quê que esses abençoados foram voltar para a lei? É voltar de trás para quê? Da grade. O que leva uma pessoa a querer voltar para trás da grade? Aí vai falar do versículo 1 ao versículo 11. Servidão, vocês querem a servidão da lei ou querem a liberdade de Cristo? Escuta, servidão da lei, quer viver na lei, quer viver na opressão, quer viver no jugo, quer viver aí, né, sendo colocado na mão dos outros, porque você não cumpriu tudo, ou quer estar livre em Deus? Versículo 1 ao 3. Ele usa a figura de um bebê que está debaixo de um tutor. Escuta. Ele diz assim, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Quero que você entenda isso. Ele está usando a lei como um tutor. Naquela época era mais fácil entender isso, que hoje em dia os meninos ficam jogados e quem toma conta é quem? É o celular, é isso. Quem toma conta dos meninos é a Netflix, não é o tutor mais. Infelizmente. A gente tem que cuidar, tá, dos pequenos. Mas naquela época, quando alguém tinha uma herança, quando alguém tinha algo para receber, quando ele era pequeno, como é que ele recebia? Como? Não recebia. Não recebia.
Tem uma herança, imagina aqui, ó, tem uma herança na minha mão, e eu tenho ali para Maria Alice. Vem cá, Maria Alice, vem. Corre. Vem logo. Aí eu tenho aqui uma herança, estou preparando uma herança tremenda para Maria Alice. Aí eu vou chegar para ela desse tamanho aqui, 4 anos. E vou dizer, toma Maria Alice aqui, esse dinheiro, ou essa bênção, o que ela vai fazer? A maior parte das coisas que eu dei para ela não vai valorizar, porque ela não vai entender nada. Talvez ela pegue aquilo ali e dê para outra pessoa, porque ela não sabe nem o que é. Toma, eu ganhei isso aqui tudinho, toma isso. Aí dá para Esté, aí vai chegar, Paulinho, eu te dou isso aqui. Não é o que tu faz? Quando é criança, tinha um tutor. Então o que Paulo está dizendo, ó, enquanto o filho, o herdeiro, ele usa a palavra herdeiro, por quê? Porque tem uma herança. Então ele diz, quando o herdeiro é pequeno, ele está debaixo de um tutor. Quem é o tutor? A lei. Então essa lei está preparando para um dia ele receber o quê? A herança. E o que é herança, irmão? É tudo em Deus. É todas as promessas celestiais. É tudo que Deus quer dar de melhor para cada um de nós. Tudo. Essa é a herança para mim e para você. Mas para receber essa herança, na época da lei, precisava do tutor. Mas agora precisa do tutor, sim ou não? Não. Porque se eu chegar até Cristo, todas as promessas, toda a sua herança que está preparada, já está sendo derramada sobre minha e a sua vida. Você não precisa chegar no céu para receber dessa herança. Você já está recebendo parte dessa herança. A palavra de Deus diz que a gente vê como uma sombra, como um espelho. Mas haverá um dia que nós veremos por completo. Aí lá sim a herança completa virá. Mas irmão, receba da herança de Deus. Já aqui nessa noite. Receba no seu caminhar. Receba na sua vida. Não precisa viver debaixo desse tutor mais. Por quê? Porque nós temos liberdade em Cristo. E aí ele vai falar, versículo 4 a versículo 7. A liberdade sob o domínio de Cristo. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. A liberdade está em Cristo, o domínio está em Cristo. A parte A diz assim, ó, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Quando veio o filho de Deus? Quando Deus fez o quê? Enviou. Então Cristo não veio por acaso. Cristo não foi casual. A vinda dele na terra não foi casual. Não foi porque Deus disse, não estou fazendo, agora eu vou lá mandar meu filho lá. Andar um pouquinho com eles, depois morrer na cruz. Não. Aí Jesus disse, não, pode voltar de volta, Deus. Pai, me leva de volta, aqui tá. O negócio é... Não foi por isso não. Porque tinha um propósito. Deus veio com um propósito. Não foi casual, não foi por... Não, tinha uma data certa, um momento certo. Aquela foi a hora, aquele foi o momento. A qual Deus diz, agora vamos cumprir aquilo que nós temos preparado desde a fundação dos tempos, para que se cumprisse na terra, para que eles pudessem fazer aquilo que eu e você não fizesse. Então, quando foi que o Filho de Deus veio? Quando Deus enviou. Outra pergunta, quem é o Filho de Deus? Na parte B. Nascido de mulher sobre a lei. O Filho de Deus já era pré-existente. Ele responde quando diz, ele enviou o seu filho. Então não foi um homem nascido de uma mulher que recebeu poderes. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem seitas, heresias no mundo, irmão, que ainda não querem dizer que Deus é Deus. Diz que Jesus não é Deus, ou melhor falando, diz que Jesus foi um homem a qual Deus deu poder para cumprir a obra messiânica, mas ele não é filho de Deus. Dentro da igreja cristã, historicamente, o primeiro concílio, ele foi criado na igreja exatamente por isso, para debater o arianismo, que era um bispo, Ares, ele estava dizendo, não,
que Jesus, ele não é Deus. Jesus, ele era um homem. Mas a palavra está dizendo que Deus falou que enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Ei, ele veio como homem, mas ele é Deus. Ele está construindo um pensamento, irmão. E ele chegou na parte C e diz: como veio o Filho de Deus? Veio debaixo da lei. Porque ele não veio anular a lei. Jesus veio para cumpri-la. Porque o primeiro Adão, irmão, ele nasceu, mas não cumpriu. Ele pecou, ele falhou. Mas Jesus, ele veio como segundo Adão para cumprir, para ser perfeito, para não falhar, para não pecar, para ser justo, ser imaculado, ser aquele que seria o único possível que cumprisse aquilo que eu e você não pode fazer. Cumpriu, veio debaixo da lei. E o versículo 5, para falar sobre a liberdade em Cristo, diz: porque veio o Filho de Deus. Versículo 5 diz: porque ele veio? Por quê, irmãos? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, irmão, se você pode dizer hoje: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, é por causa de Jesus, não é por causa da lei, não é porque você é bom, não é porque você faz caridade, não é porque você é uma pessoa que foi sempre boa, nunca saiu para festa, nunca fez nada de errado. Não, irmão, não é nada disso, não. Você é filho de Deus por causa de Jesus, é Ele que te dá a liberdade. Aleluia, amém? Estamos terminando. Versículos 8 a 11, vai voltar e dizer: a servidão sob o domínio do legalismo. Primeiro, uma servidão aos deuses pagãos, porque o versículo 8 diz: outra hora, porém, não conhecendo Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Estavam primeiro sob o domínio dos deuses pagãos. No versículo 9, parte A, ele vai falar assim: mas agora que conheceis a Deus, ou... ele está dizendo, segundo uma conversão, aí vem uma conversão ao Deus verdadeiro. Eles eram gentios, não eram judeus. Judeus, o que é judeus, pastor? Judeus era quem era da descendência do povo de Deus e tinha uma religião que era a religião judaica. Então eles eram judeus, praticavam a religião judaica. Se eles não eram judeus, eles não praticavam a religião judaica, então eles faziam o quê? Eles eram ateus? Não. Eles eram praticantes de adoração de deuses que, por natureza, como diz a palavra, não eram Deus. Mas aí depois ele vai dizer assim, na parte A do versículo 9, que agora não, agora eles foram convertidos no verdadeiro Deus. Saíram do erro e foram para o acerto. Mas na parte B, irmão, depois que ele fala que eles tinham sido convertidos, na parte B vai dizer assim: antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Ele está dizendo: vocês não perceberam. Será que isso é para nós? Será que isso é para nós? Que o dia nós estávamos longe da aliança com Deus. Que o dia nós éramos escravizados por falsos deuses. Talvez assim: não, pastor, que falso Deus? Eu nunca fui nem para macumba. Eu nem conheço nenhum Deus desse aí, não, irmão. Talvez o seu falso Deus fosse o dinheiro. Talvez o seu falso Deus fosse uma namorada, um namorado. Talvez seu falso Deus fosse qualquer outra pessoa dessa terra que você idolatrava. E que se essa pessoa saísse de perto de você, seu mundo acabava. Irmão, esses dias, eu ouvi falar de 2 pessoas que pularam dos prédios ali na aldeota, irmão. Porque perderam os falsos deuses deles. Irmão, nunca se tem uma taxa tão alta de suicídio, porque as pessoas perdem os seus falsos deuses. Porque uma pessoa pode ficar triste, irmão. Você pode ficar triste quando perde alguém, quando se afasta de alguém. Mas quando você se desespera ao ponto de tirar a sua vida, é porque aquilo ali era tão importante para você que nada mais importava. É um falso Deus. Mas aí um dia você ouviu a palavra, conversando pelo quê? Pelo meio do quê, irmãos? Pregação da fé. Irmão, persevera aí, vai. Pregação da fé.
Você ouviu essa pregação da fé. E aí você entregou a vida para Jesus, você mudou suas amizades, você mudou o seu linguajar, você mudou muitas coisas, e não porque você quis, mas porque você se sentiu impelido por Deus, de mudar a sua forma de ser, de mudar os seus pensamentos, de mudar o que você valorizava. Irmão, já fui jovem, quando eu era jovem, infelizmente, eu não era cristão, irmão, eu andava em festa, eu pagava estacionamento de festa por mês, porque eu andava direto, estava na bagunça. Glória a Deus que Deus me tirou lá daquele falso Deus, pude ouvir a pregação da fé e hoje estou em Cristo. Mas será que muitas vezes nós não estamos olhando para trás e voltando para essa prisão? E colocando à frente de Deus falsos deuses novamente? Talvez você diga, não, pastor, não, mas aí eu te pergunto, por que você vem para a casa de Deus? Você vem por Deus? Ou você vem porque você ama fazer algo? Ou você vem porque seus amigos estão aqui, então você tem que estar aqui? Há um perigo, há uma linha muito tênue, irmão, entre a gente andar verdadeiramente com Deus, para Deus, ou então só andar com o povo de Deus. Não se envolva só com a igreja, se envolva com Deus da igreja. Viva não só para estar dentro da casa de Deus, mas viva para que Deus esteja dentro da casa dele, que é você. Será que essa mensagem não é tão atual, irmãos? Porque Paulo ele fica espantado. E a gente vai ver isso no próximo bloco. Porque ele fica espantado e diz, olha, quem foi? Por que vocês estão com esses argumentos? Ele dá duas características, fraco e pobre. Ele está dizendo, os meus argumentos são fortes e poderosos, o seu é fraco e pobre. E vocês estão indo por esse argumento. É duro. Vamos quebrar argumentos fracos e pobres, irmão. Já estou terminando, parte versículos 12 a 20. Perdoa, viu, minha esposa? Minha esposa diz, não fica falando que está terminando, não. Mas se tu fica falando que está terminando, é porque para os irmãos não se aperrear, porque o melhor geralmente vem no fim, irmão. Versículo 12, versículo 3 até o 20. Paulo vai escrever nada mais a ver com isso. Paulo vai escrever sobre ele mesmo, sobre um apóstolo de coração quebrantado. Aqui a minha Bíblia diz que é a perplexidade de Paulo. Paulo está com o coração quebrantado. Ele vai falar nesses versículos coisas tremendas. Primeiro ele vai dizer que ele não chegou até aquela região para pregar o evangelho, tá, irmãos? Ele chegou àquela região para tratar de uma enfermidade. Paulo tinha uma doença nos olhos. E aquela região era conhecida por vários tipos de plantas medicinais, por coisas que eles produziam que era bom para os olhos. Eu não sei se ainda era sequela do tempo que ele se converteu, mas ele tinha uma doença nos olhos. Tem historiador que acha que o espinho na carne era essa doença física que ele tinha, que ele não podia enxergar direito. É tanto que toda vez que há as cartas, alguém geralmente está redigindo por ele e no final ele só assina. Porque ele tinha problema nos olhos. Ele vai falar aqui no versículo 13 e 14, ele diz, olha, vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo é tremendo, viu? Porque Paulo está doente, ele vai se tratar, e por ele ir se tratar, está no meio do povo, o que ele faz? Ele prega. Paulo está preso, para ser julgado, ele faz o quê? Ele prega. Aonde Paulo andava, ele fazia o quê? Pregava. Porque não tinha momento certo. Porque ele não precisava de um púlpito, ele não precisava de um microfone, de uma caixa de som. Ele não precisava de uma plateia preparada, pronta para ouvir, não, irmão. Ele aproveitava cada oportunidade. E ele diz, olha, vocês sabem que eu vim aqui porque eu estava enfermo. Eu vim aqui para me tratar. Ele fala no versículo, se eu não me engano é o 14, não, é o 14. Ele vai dizer assim, ó, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ele diz, olha, a minha doença era tão séria,
que para vocês poderia ser algo assim horrível, mas ainda assim, vocês me acolheram com tanto amor. Vocês cuidaram de mim como o próprio Cristo. E aí Paulo viu a porta aberta. Ei, irmão, Deus abre as portas para a gente pregar. Não arromba. Não taca o pé onde a porta está fechada. Porque quando você tentar fazer isso, as pessoas vão ficar com medo. Não te preocupa, porque Deus abre as portas. Esteja atento. Ah, por que aconteceu comigo isso, pastor? É porque Deus está abrindo uma porta. Ah, por que meu carro deu prego? Porque Deus está abrindo uma porta. Lá naquela oficina. Ah, por que eu fiquei doente? É um absurdo. Eu fiquei internado uma semana. Deus está abrindo uma porta. Ah, pastor, por que eu fui desligado do emprego? É porque Deus está abrindo uma nova porta, não só de emprego, mas para tu levar o evangelho para aquele lugar. Ei, irmão, tu não sabe o que Deus está fazendo, mas tu tem que estar na mão daquele que faz. Paulo estava na mão de quem fazia. O apóstolo sempre esteve na mão de quem fazia, ele sabia disso. E ele fala da sua enfermidade, versículos 14 e 15, ele fala da acolhida. Mas versículo 16, irmãos, ele vai falar de algo que tremeu o seu coração, doeu o seu coração. Ele fala assim: tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vós dizer a verdade. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas fazem para afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, quem estava enganando eles, quem estava enganando os Gálatas, eles tinham interesse próprio. Eles queriam afastar o apóstolo, para que aquele zelo que eles tinham pelo apóstolo, aquele cuidado, aquele amor, fosse transferido para eles. E assim são os lobos de hoje em dia. Eles querem te afastar de um propósito, porque eles desejam o seu zelo. Eles te oferecem benefícios. Eles te oferecem coisas que talvez você não tenha aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Te afasta de quem te leva para o centro da vontade de Deus, para a sua vida. Gálatas estavam no centro da vontade de Deus, eles tinham entendido o evangelho, mas agora eles estavam se distanciando por falsos ensinamentos, que estavam querendo somente, não era nada para eles, entenda. Os lobos não querem nada para o rebanho, eles querem mesmo que se exploda, que morra, eles querem o benefício para si próprio. E Paulo está falando, há uma rejeição ao apóstolo. E ele vai terminar esse pequeno trecho que fala do apóstolo de coração quebrantado, no versículos 19 e 20. Ele diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Deus está dizendo assim, ó, eu sinto dor de parto por vocês. Eu sinto uma aflição. Ei, o apóstolo, ele estava aqui ainda nem no fim do seu ministério, ele estava ainda rodando o mundo. Era após a sua primeira viagem, ainda faz mais duas. Ele passa coisas que ninguém aqui jamais pensou em passar. E naquele momento, ele escreve uma carta, ele diz: eu estou profundamente angustiado, eu estou profundamente chateado, eu estou profundamente sentindo dores de parto, porque eu me dediquei a vocês, eu levei a palavra, eu ensinei correto, eu fiz de tudo para que vocês entendessem, botassem na cabeça de vocês qual é o projeto de Deus para a vida de vocês, que vocês não estão longe de Deus, mas Deus está perto de vocês, e agora vocês querem voltar para essa escravidão. Havia dor no apóstolo. Eu não senti nem perto disso, meu irmão, mas quantas vezes, a minha esposa está aqui de prova, eu voltei do chorozinho, porque quem não sabe, eu andava 65 km para ir, 65 km para voltar, pelo menos 4 vezes a semana, e tinha dias que eu voltava com lágrimas nos olhos, de tristeza, sentindo mais ou menos aquilo que o apóstolo sentiu. De tanto estar fazendo aquilo ali para Deus, pregando a verdade, levando a palavra, mostrando que tinha um Deus de esperança, um Deus de amor, um Deus que muda a vida, um Deus que muda a história, um Deus que escreve tudo novo, um Deus que a partir dele tudo ficou para trás. Pode deixar que Deus perdoou, agora é nova vida, nova história, novo caminho, um novo destino. Paulo volta ao tema da liberdade da fé ou a escravidão da lei. Para encerrar, eu quero contar a história, como ele conta aqui.
Se lembra de Abraão. Recebeu a promessa, amém? Ele creu e foi imputado como justiça. Então ele creu, ele tinha fé. Mas as coisas demoraram, irmão Merivaldo. Irmão Merivaldo, as coisas demoraram. E o ser humano, ele não sabe esperar, irmão. Ele fica angustiado, quer que aconteça logo. E o tempo foi passando, foi ficando mais velho, Sara ficando mais velha. Os anos chegam até a tenda. Aí Abraão pede para Sara preparar ali um alimento. E ele diz, olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E a Sara vai rir. Mas ela ri porque ela, na cabeça dela, irmão, não tinha mais como. E um momento da sua vida, ele é apressado, ele quer dar uma mãozinha para Deus. Irmão, não dá mãozinha para Deus não, irmão. Você vai quebrar a cara. Você vai se engodar no negócio que para tu sair vai ser difícil. Então não dá mãozinha para Deus não. Quando Deus prometeu, deixa que Deus vai cumprir, irmão, no tempo dele. Não apressa. Mas Abraão, ele vai e ele engravida a serva Agar, a egípcia, e tem um filho chamado Ismael. Mas depois de pouco tempo, nasce o filho da promessa, Isaac. Está lá Ismael, Agar, está Sara e a promessa. O descendente dele. O filho dele de verdade, a qual Deus tinha prometido. E Paulo, nesses últimos versículos que eu estou dizendo aqui, do 22 ao 27, ele vai mostrar primeiro 2 realidades espirituais, que são os 2 filhos. Isaac é uma realidade espiritual, é a liberdade. E Ismael é a outra realidade espiritual, é a lei. É a prisão, é a escravidão. É a escrava. Ele fala também das 2 mulheres que simbolizam as 2 alianças. Sara é a aliança feita com Deus pela fé. E Agar é uma aliança que Abraão fez e não Deus, debaixo da escravidão, para a escravidão. E ele fala dessa figura, ele conta essa história, para dizer, olha, Agar, ela é o Monte Sinai, ela é o Monte Horebe, onde vieram as leis, aonde é Jerusalém hoje. A Jerusalém de hoje, a terrena, ela é pura religiosidade. Ela é religiosidade sem Jesus. Ela é escravidão. Mas a promessa, Sara, ela é a Jerusalém celestial. Ela é aonde os crentes, os cristãos irão viver, aonde eles terão plena liberdade. Irmão, a Jerusalém da terra, ela é prisão, ela é religiosidade, mas a Jerusalém celestial, a da promessa, a da fé, a Sara, ela é aquela preparada para o crente. E do jeito que Isaac não precisa de Ismael para viver na promessa, eu e você não precisamos da lei para viver na promessa de Deus. Nós só precisamos ter fé em Cristo. Você não precisa de Deus. Fé, lei, pode botar para lá, pode botar para longe. Você só precisa de fé em Jesus Cristo. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Antes de entregar o microfone, eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada aqui nessa noite. Agradecer ao Yuri. Vinha desejando, viu, Yuri, já chegar esse dia? Mas um dia vai chegar. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, para a gente encerrar. Eu não sei se todos vão conseguir ver, mas é uma figurinha aqui, ó. Vou passar daqui para ali para vocês verem. Só uma imagenzinha aqui, ó. Tá vendo aí, Paulinho? Isto é o que é que tu está vendo aqui? As tábuas da lei. Tá vendo? As tábuas da lei. Vocês viram as tábuas da lei aqui? Isso aqui representa a lei. Vocês estão vendo? Tá vendo esse rapazinho olhando para a lei? Ele está vendo o que na lei? Ele está vendo ele mesmo o quê? Como aqui que ele está? Ele está sujo, não está? O que essa figura representa aqui é um resumo, irmão. A lei
ela é um espelho. Ela vai mostrar o quão sujo nós estamos e o quão necessitados de Deus nós somos. Ela é um espelho, irmão. A lei, ela não é esponja e sabão. Não, a lei é um espelho. Ei, você só precisa de Jesus para ter liberdade, e uma liberdade com Deus. Você só precisa de Cristo para viver uma vida em plena liberdade com Jesus. Deus nos chamou para ser livres. Vamos juntos, Deus nos chamou para ser livres. Deus nos chamou para ser livre. Você crê nessa palavra? Aplauda a Jesus de Nazaré.